Um salve vai para o investigador 74. Muito obrigada pela sua sugestão. Há um filme bem confuso que foi lançado na Netflix chamado As Guerreiras do K-pop, Huntrix, que conta a história de 3 guerreiras que protegem o mundo contra os demônios e mantém o equilíbrio do selo entre o lado espiritual e o lado carnal. Um detalhe em um mundo futurístico. E o filme deu ênfase ao falar que o manto de guerreiro vai de geração a geração. E o manto foi passado para 3 meninas, cantoras do gênero K-pop. Para aqueles que não conhecem esse gênero musical, é um gênero coreano que fez muito sucesso entre os adolescentes e as crianças. Os exemplos de cantores de K-pop são BTS e Blackpink. Voltando ao desenho, que na verdade é um filme musical, uma das garotas, que se chama Rumi, ela é um meio demônio e ela tem consciência disso, e no filme mostrou claramente que ela sente até vergonha disso. E no final do filme, as amigas a confortam e ela supera sua vergonha e acaba aceitando o triste fato de que é uma meia demônio. Há uma parte bem confusa do filme onde mostra a Rumi e a sua madrasta, que estava fazendo trança no cabelo da Rumi enquanto ela cantava. E a madrasta falava pra menina não contar seu segredo pra ninguém, de que ela é um meio demônio. A madrasta não explicou para a Rumi da razão do porquê que ela nasceu assim. Porque a Rumi era uma criança. E mesmo depois de grande, de adulta, a madrasta não explicou para a Rumi a principal razão do porquê que ela nasceu meio demônio. Eu tenho uma teoria para isso, mas se prepara, pois a teoria ela é pesada e muito triste. A madrasta da Rumi nunca vai explicar para ela. Sabe por quê? Porque a verdade cruel é que a Celine matou a mãe da Rumi. A mãe da Rumi era uma guerreira que lutava junto com outras 2 guerreiras. E uma delas era a Celine, a madrasta da Rumi. A mãe da Rumi conheceu um cara simpático e os dois se apaixonaram. O que ela não sabia é que estava se relacionando com um demônio. E quando ela estava no 5º mês de gestação, ela descobriu da pior forma que seu namorado era um demônio. E ela começou a sentir nojo de si mesma e até pensou em botão. Mas ela não podia fazer isso, pois ela passou do 3º mês de gestação. E o namorado dela explica que ele nunca quis ser mal. Ele nasceu demônio e foi criado para o mal. Mas ele nunca quis isso. O que ele queria era ser humano bom, que faz o bem. Ele até pede perdão por não ter dito a verdade cruel de que era um demônio. E ela entende e o perdoa. E os dois se reconciliam. Durante o resto da gravidez, eles conseguiram guardar o segredo das outras 2 guerreiras, que não podiam saber. O bebê nasceu de parto normal. Era uma linda menina. O casal a chamou de Rumi. E um tempo depois,
A mãe da Rumi apresenta seu namorado disfarçado de humano para suas duas colegas de trabalho. A primeira guerreira aceitou numa boa. Já a segunda guerreira, que era a Celine, achou o namorado da sua melhor amiga esquisito e decidiu investigá-lo por conta própria. Mas a sua investigação resultou em uma verdade bizarra. O cara era um demônio que se relacionava com uma das guerreiras e tiveram uma criança meio demônio, uma menina linda. Em choque, Celine conta a verdade para outra guerreira, que também ficou em choque com a notícia. E as duas confrontam a mãe de Rumi e acabam jogando na cara dela de que sabem de toda a verdade e que não adianta mais se esconder em uma mentira. A mãe da Rumi se abre para as duas guerreiras sobre a verdade, mas sempre dando ênfase no seu namorado, que apesar de ser um demônio, ele era bom e não queria ser mal. Mas as duas guerreiras não acreditam e falam que ele só estava a enganando. O caos se instalou ali. As duas guerreiras partiram para cima da família da Rumi. A mãe da menina sai correndo para proteger o pai que estava cuidando da filha. Um detalhe, eles estavam dentro da casa da família da Rumi. A Celine queria desviver o pai da Rumi, enquanto a outra guerreira ia desviver o bebê, que não tem culpa por nascer assim. O pai da Rumi se teletransporta e protege a sua filha, desvivendo a guerreira. A Celine encurralou o pai da Rumi e quando ela estava prestes a desviver ele, a mãe da Rumi agarra ela com tudo, a impedindo de fazer isso. A Celine, que estava cega por ódio, sem querer desviveu a mãe da Rumi. O pai da Rumi vai em direção à sua esposa que estava fraca. Suas últimas palavras foram: "Você promete que vai cuidar da nossa filha?" E o pai da Rumi confirma com a cabeça falando: "Sim, meu amor, eu cuidarei da nossa filha." A mãe da garota não responde mais. E o pai da menina chora muito. E depois disso vai correndo até o berço de sua filha. Mas ela não está lá. Ele olhou pela janela e vê a Celine fugindo com a criança em seus braços. Ele olha novamente para sua esposa desfalecida. E com tão triste ele fala: "Me perdoa, amor. Me perdoe, pois eu falhei como um pai." Muito triste, ele desaparece em uma fumaça preta. Celine foi para sua aldeia com um bebê em seus braços. Todos na aldeia olharam com reprovação, porque a menina tinha marcas demoníacas em sua pele. E todos começaram a falar para Celine que o melhor se fazer é se livrar do bebê. Isso porque a garota era um erro e não deveria existir. Celine não liga para os comentários e cuida da Rumi como se fosse sua filha. Para suas duas amigas ela deu um enterro digno e colocou nos canteiros flores. A Rumi cresce e em sua fase criança, a Celine aproveita a oportunidade para distorcer toda a história. Em sua versão, ela fala para Rumi que o motivo dela ser órfã é por culpa de seu pai, que era um demônio, que perseguiam as três guerreiras e abusou de uma delas. E quando a Rumi nasceu, ele desviveu a mãe da Rumi, sugando a sua alma. Celine completa falando: "Para te proteger, Rumi, eu te peguei em meus braços e fugi bem longe, só para aquele monstro
não sugar sua alma. Essas marcas você tem que esconder, querida. A pequena Rumi pergunta. São do meu pai, que é um demônio, né? Aí a Celine confirma falando sim, querida. Rumi cresceu numa mentira, sempre acreditando que seu pai sempre foi um monstro da história. Até que no auge da carreira das Huntrix, sua vida começa a desmoronar. Isso porque as marcas começam a se alastrar pelo corpo. Aí teve toda aquela confusão dos Saja Boys querendo destruir as Huntrix. Em uma parte do show que dá tudo errado, e os demônios revelam a verdadeira identidade da Rumi, as amigas correm para ajudá-la. Mas quando vê o estado da Rumi, elas ficam em choque. A Rumi tenta explicar, mas só que elas não acreditam e até levantam as armas contra a Rumi, que sai correndo chorando e pede ajuda para Celine, que em vez de ajudar, acaba piorando mais ainda as coisas. A Celine nem olha para a cara da Rumi, por puro preconceito, e até tenta esconder as marcas da Rumi. Mas a garota não deixa, e até confronta a Celine, perguntando do porquê que ela não aceita do jeito que é. Por que ela sempre tem que se esconder? Celine mais uma vez acaba distorcendo mais ainda as coisas falando. Todos sempre me falavam de que você era um erro, um acidente, mas eu não acreditei neles. Eu sempre cuidei de você e te protegi. A única forma de consertar as coisas é você cobrir nas marcas. De repente, a Rumi tem uma visão, onde ela vê toda a verdade que a Celine escondeu dela. E a parte mais horrível é que ela viu, nessa visão, a Celine desvivendo a mãe dela. Muito irritada, Rumi pergunta, Celine, por que você desviveu minha mãe? A Celine tenta explicar que não foi sua culpa e que foi apenas um acidente. A Rumi não acredita e acaba gritando com a Celine, a chamando de mentirosa. E com uma voz macabra, a Rumi fala, você se vingou da minha mãe só porque ela protegeu meu pai. O verdadeiro monstro dessa história nunca foi meu pai, mas sim foi você, Celine. Você destruiu minha família. Você vai pagar muito caro com a vida. Quando a Rumi falou isso, ela atacou a Celine, a espancando brutalmente, até seu corpo sangrar. E não satisfeita, a Rumi sugou a alma de Celine. Nesse ponto, a Rumi estava completamente transformada, e ela correu como um animal selvagem. As duas Huntrix, a Mira e a Zoe, vão na caçada de Rumi. O profundo medo delas é que a Rumi quebre o Goron, que é o selo de equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo carnal. E no meio da rua, mal iluminado, elas encontram uma cena brutal e chocante. O corpo desvivido de Celine, brutalmente machucada. Zoe chora muito. Já a Mira não apresenta nenhuma emoção. A única coisa bizarra que ela apresentava em seu sentimento era frieza. Em um tom assustador, ela fala para Zoe, para com essas lágrimas inúteis. Ela não está ouvindo o seu lamento. A Celine não está mais entre nós. Vamos continuar com a nossa jornada, Zoe. Muito sentida e sem jeito, a Zoe segue a Mira. E o final do filme acontece, onde o Saja Boys alimentava o Gemar, que era um dos chefões dos demônios.
Mas o Dino não estava feliz. Ele sentia um vazio no peito. Aí ele vê a Rumi e conversa com ela, tentando convencê-la a não desistir de si mesma e lutar pelo que é certo, lutar pelo bem. E ele fala que tá cansado de tudo. Com suas palavras, a Rumi despertou do transe. Mas o Guimar começa a controlar o Dino, fazendo com que ele se torne mal de novo. Ele estava prestes a atacá-la, mas a Rumi foi esperta e se teletransportou em direção ao palco, onde todos que já tinham suas almas sugadas estavam agindo como zumbis. E ela viu o Guimar sorrindo, e ele fica chocado, surpreso com a presença dela. E ele fala: Você tem minhas marcas. Eu não posso te manipular, pois você é forte. Se junte a mim. Você terá de tudo, será invencível. A Rumi olhou bem para ele e fala não. E ela começa a cantar. Zoe e Mira escutam o canto da Rumi e vão em direção a ela para ajudá-la a vencer os demônios e também vencer o Guimar. Revoltado, ele até manda elas pararem de cantar, mas só que elas não param. Aí na batalha elas vencem e manda todas as forças do mal para o inferno. O Goron, que é o selo de equilíbrio, é restabelecido e as pessoas tiveram suas almas devolvidas. Um detalhe, o Dino, que estava cansado de tudo, ajudou a Rumi a vencer a batalha junto com as Huntrix. Ele deu sua alma para a Rumi. Feliz, ele fala: Agora eu tô libertado de todos os meus pecados. Muito obrigado, Rumi, por você ser minha melhor amiga. O corpo de Dino se transforma em luz e vai em direção ao céu. Tudo volta ao normal. As pessoas seguem as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Em um belo dia de céu azul, as Huntrix estavam andando pela rua até que elas encontram suas fãs e as cumprimentam, dando autógrafos. Bom, pessoal, e essa foi a minha teoria sobre o passado da Rumi. E a minha segunda teoria sobre de como realmente foi o final do filme. A verdade sobre o filme das Huntrix era para ter 3 horas de duração, mas só que eles reduziram bastante e removeram várias cenas importantes que explicariam melhor o filme. Eu assisti o filme, mas só que eu não gostei muito. É um filme muito confuso. É muitas informações para processar. A parte muito chata do filme é que tinha mais música do que a história em si. E isso tornava o filme bem confuso de entender, sabe? É por essa razão que eu não gostei muito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Até mais, tchau.